Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de comércio exterior. Hoje a gente vai falar sobre documentos, então se você ainda não baixou o material, dá um pause aí no meu vídeo, vou te mostrar esse slide aqui e é sobre documentos no comércio exterior que a gente vai conversar hoje. Então, primeira coisa sobre os documentos que a gente vai tratar na aula de hoje, é claro que toda a relação de compra, principalmente de compra e venda internacional, tem uma série, inúmeros documentos envolvidos, né, que vão comprovar várias etapas desse processo, né, desse processo que é tão completo e tão complexo. Mas exclusivamente nessa aula, a gente destaque ficam para os documentos que nós vamos utilizar na sequência para entender os processos de despacho, tanto da exportação quanto de importação. Algumas informações gerais. Né? Primeiro, não há necessidade, como em outras transações dentro do Brasil, que a gente tenha um contrato de compra e venda internacional. Todos os documentos que vocês vão ver aqui, em conjunto, quando apresentados pelo exportador, né, para o despacho da exportação, e quando apresentados pelo importador, né, no seu país, para o despacho do desembaraço da importação, esses documentos tomam corpo de contrato, então eles fazem a vez de um contrato. Então não há necessidade. Pode ser redigido, mas ele não é relevante no que diz respeito ao processo de despacho, tá? Segunda coisa, os documentos não têm um modelo obrigatório. O que eles têm, segundo o regulamento aduaneiro, que é redigido pela OMA, a Organização Mundial das Alfândegas, são os dados e as informações que cada um desses documentos obrigatoriamente deve conter. Terceiro ponto relevante. O documento tem que ser redigido no idioma do importador. Então imagine que somos uma exportadora brasileira encaminhando um produto para os Estados Unidos. Então evidentemente que ele vai em inglês. Fernanda, mas e se a gente está mandando para a China? A gente manda em mandarim? Aí vem o pequeno campo de observação. O inglês é o idioma do comércio exterior. Então por isso que, independente dos países que estão comercializando, grande parte da documentação sempre vai estar no idioma inglês. Então, às vezes, no idioma do exportador, em português, né, do idioma do importador, por exemplo, em espanhol, mas o inglês costuma ser o idioma que acompanha e que nomeia toda a documentação de exportação e importação. Um último passo importante é compreender quais documentos são necessários para o despacho e desembaraço das exportações e da importação no Brasil e no resto do mundo. Isso também é uma regrinha. O que a gente precisa estar sempre atento é que esse conjunto de documentos que são necessários para os processos de despacho e desembaraço das exportações e importações podem ser alterados, né, em qualquer momento por uma demanda, por uma necessidade dos países. Então é sempre bom checar com o importador, porque ele que vai liberar na alfândega dele, né, e ali na importação é que dá os maiores problemas de liberação em função de documento. Então sempre checar com o importador antes de embarcar a mercadoria, muito antes até mesmo de fechar essa negociação, concretizá-la, quais documentos ele vai precisar para liberar na sua alfândega de destino. Mas em termos gerais, os documentos da exportação são a proforma, né, que é a cotação, a invoice, o packing list ou romaneio de embarque, né, os contratos de transporte, sendo o mais famoso dele o BL, o contrato de câmbio, os possíveis certificados, então certificado sanitário, fitossanitário, certificados de qualidade, né, e certificados culturais como halal. Nunca esquecendo também o certificado de origem, que é aquele que vai comprovar onde o produto foi fabricado e que vai ter uma validação em função de acordos comerciais entre os países estabelecidos. Então, passado esse primeiro momento, você já baixou o material, vamos começar. Na ordem que os documentos vão aparecendo nas operações de comércio exterior, eu vou apresentar para vocês a aula de hoje. Então, o primeiro documento que aparece, vocês já viram comigo quando a gente discutiu, né, no nosso último encontro presencial as modalidades de pagamento, é a cotação. E a cotação dentro do comércio exterior chama-se, como é que era? Proforma, isso mesmo, fatura proforma. A gente convenciona chamá-la de proforma. A proforma é um documento redigido pelo exportador, a pedido de um importador, e ela é o documento que, dentro do Brasil, equivale à cotação. Então é onde a gente determina o que está vendendo, para quem que está vendendo, quais são as quantidades, os valores, a modalidade de pagamento, os tipos de embalagem, ou seja, tudo aquilo que vai nortear a operação de comércio exterior.
Apesar de ser um documento oficial, ele não traz obrigação para nenhuma das partes. Se ainda durante a fatura comercial, se durante a proforma, portador e exportador desistirem dessa operação, não vai trazer nenhum custo, né, jurídico, financeiro para os envolvidos. O único custo que tem aí realmente é o custo do tempo, né, e do envolvimento dessa conexão de fechar a negociação. A fatura proforma, ela tem como uma especificidade importante para você ficar de olho sempre a nomenclatura comum, ou seja, a classificação fiscal da mercadoria, aquele código de 6 a 8 dígitos que identifica a mercadoria internacionalmente. Importante você estar de olho no qual a classificação fiscal, como exportador ou importador, se é realmente esse o produto que você deseja consumir, né? Indicar o Incoterm, que vai falar sobre como esse produto tem que ser transportado, de onde para onde, qual o modal, onde se transfere o risco, etc. Moeda que vai reger, a modalidade de pagamento, enfim, né? É uma cotação. Feito isso, acordado as partes, exportador e importador assinam esse documento e ele automaticamente se transforma aí sim no primeiro documento oficial e validado do comércio exterior, a invoice, a commercial invoice. É a nota fiscal internacional. Sem esse documento, em alfândega nenhuma do mundo, você libera nem na exportação, nem na importação. Ele é um documento importante porque ele transfere a posse da mercadoria. Aquela mercadoria que foi feita por exportador e agora, a pedido de um importador, segue para ele. Veja que a invoice tem essa transferência, né, de propriedade entre as mercadorias. Novamente, um documento também redigido pelo exportador. Afinal, ele que está vendendo, ele que tem que emitir a nota fiscal. Feito essa questão, a gente vai pensar a respeito daqueles documentos que vão acompanhar a mercadoria. Vamos chamar eles de um documento logístico, de área logística, né, de cunho logístico. 2. Primeiro, chama romaneio, né, em português, romaneio de embarque, mas a gente chama ele mesmo de packing list, ou só packing. Packing list é uma lista de volumes. Imagine que ele é um documento que vai ser redigido pelo exportador ou pelo seu terminal, por aquela empresa que às vezes o exportador contrata, né, para manusear e movimentar essa carga, e ela vai listar todos os volumes, quantidades e condições de empacotamento, de embalamento daquela mercadoria. É um documento super importante porque ele vai nortear, por exemplo, todos os transportadores, os armazéns, né, e também o importador sobre peso, volume, o quanto aquela embalagem aguenta, como está acondicionado dentro do container. Imaginando, por exemplo, que a gente está falando de uma exportação do tipo NVOCC, sabe aquela? Onde você tem no mesmo container uma série de mercadorias de exportadores e importadores diferentes. Então lá dentro, desse documento packlist está nomeado o que é de quem, né? Enfim, é esse documento que vai como uma lista de volume, uma lista para embarque e desembarcar também navios e outros veículos transportadores. Quarto documento, o documento mais importante, né, também para o direito internacional, são os contratos de transporte. E esses contratos de transporte vão receber uma nomenclatura especial de acordo com o modal. Se a gente está falando de contrato de transporte, perceba, não é um documento redigido pelo exportador. Então a gente começou com todos os documentos redigidos pelo exportador. A gente falou da cotação, forma, depois a gente falou da nota fiscal, que é a invoice, daquela lista de volumes e pesos, que é o packing list, e agora a gente tem um contrato de transporte. Esse contrato de transporte, né, o conhecimento ou certificado de embarque, recebe uma nomenclatura, uma denominação especial de acordo com a modalidade de transporte que ele vai usufruir. Vocês vão ver bastante a respeito dessa documentação, né, na disciplina de transporte de cargas. Então eu vou me ater apenas a explicar aqueles dois que são os mais utilizados. Primeiro, o Bill of Lading, o BL, que é um certificado de transporte marítimo emitido então pelos armadores, pelas agências marítimas, pelo transportador marítimo. E o AWB, o Airway Bill, me perdoa, que é o certificado de embarque aéreo, certificado de transporte aéreo, então obviamente emitido pela companhia aérea. São os dois certificados de transportes internacionais que a gente mais utiliza pelo Brasil. Qual é a grande questão a respeito dos certificados de transporte ou de embarque?
Primeiro que ele comprova que o exportador cumpriu a parte dele. A partir do momento que ele embarcou a mercadoria, né, parte sensível do processo de compra e venda internacional foi cumprida. Segundo, que ele é um certificado de transferência de mercadoria. Essa mercadoria deixa de estar na posse do exportador e passa agora para a posse do importador. Nesse sentido, financeiramente falando e economicamente falando, ele é um título de crédito. Nós estudamos lá nas modalidades de pagamento que em pelo menos 2 ou 3 delas, sem apresentação de documentação, o importador não libera a mercadoria e o exportador também não recebe, principalmente na carta de crédito. Então a gente fala que o BL é o documento mais importante do comércio internacional porque ele significa grana no bolso do exportador. Findado isso, nós chegamos, percebeu? A gente negociou, cotou. Fabriquei, vendi nota fiscal. Embalei, packing list. E aí a gente chegou ao transportador internacional e o BL. Só que essa mercadoria também deverá ser acompanhada de uma série de outros documentos. Primeiro, o contrato de câmbio precisa ser apresentado. O contrato de câmbio que vai ser estabelecido entre o exportador e o banco dele, e o importador e o banco dele. Já vimos sensivelmente sobre ele na questão da modalidade de pagamento. Chegamos, enfim, à última etapa da aula de documentação, que diz respeito aos documentos conhecidos como certificados. Os certificados são sensivelmente uma parte importante para os processos de exportação e principalmente para alguns processos de importação. Algumas importações só são consideradas, só poderão ser liberadas se certificados específicos forem apresentados. Os certificados, eles quase sempre fazem alguns papéis muito relevantes no que diz respeito a salvaguardar, né, as empresas, os exportadores e os importadores. Primeiro, o certificado de origem, olha, certificar a origem. Então são certificados, né, que vão estabelecer aonde foram fabricados esses bens. Por que eles são importantes? Imagine que estamos fazendo uma exportação ou uma importação de um país ou para um país com o qual nós temos acordo comercial. E esse acordo comercial prevê, por exemplo, uma isenção, uma redução tributária significativa. Se esse importador não tiver o certificado de origem, comprovando aonde esse produto foi fabricado, ele não poderá reduzir essa alíquota tributária. Então, os certificados de origem precisam sempre acompanhar as mercadorias. Segundo certificados, segundo aí cunho de certificados que são relevantes, são os certificados conhecidos como certificados sanitários e fitossanitários. São aqueles que vão legislar e vão dar conformidade a respeito da mercadoria estar apta para o consumo. Certificados sanitários e fitossanitários no Brasil são emitidos pela Anvisa, às vezes pelo Ministério da Saúde, outras pelo MAPA, mas grosseiramente, intensivamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa diz respeito que os certificados sanitários dizem respeito a produtos de origem animal, então bichinho, de bichinho, certificado sanitário. Se o produto tem origem vegetal, então fito de planta, certificado fitossanitário. Existem produtos que consomem os dois tipos de matéria-prima, obviamente, tá? Então aí vai precisar do sanitário e do fitossanitário. Então são certificados, né, emitidos pela Anvisa no Brasil e por outras entidades que vão falar sobre as boas práticas sanitárias, de que aquele produto está livre de contaminações quaisquer, né, e apto para ser consumido pelas empresas e pelos clientes finais. E por fim, né, para a gente terminar, outros pontos importantes no que diz respeito à documentação é fechar um olhar. Sem esses documentos, nenhum importador e exportador consegue desembaraçar mercadorias. Isso é vital. Então, de novo, vamos repetir o packing list pra gente, vamos repetir com vocês a lista de documentos que são necessários para essa operação. Começando, para liberar mercadoria, para despacho. Invoice, Romaneio, packing list, os certificados de embarque, se for marítimo BL, mas mais de 90% do que a gente faz é marítimo BL, contratos de câmbio e os certificados, certificado de origem,
certificado sanitário ou fitossanitário. Lembrando que esses últimos dois vai depender do produto. Se a gente estiver falando de um carro, de um equipamento, de uma máquina, de um item industrializado, ele não tem certificado sanitário, fitossanitário. A gente está falando praticamente de alimentos, medicamentos, produtos de cosmetologia e etc. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Também vou aguardar vocês conversarem comigo através das plataformas que a gente tem juntos. Mandem suas mensagens, tirem suas dúvidas e leiam o material. Obrigada. Tchau, tchau.